morte de Auschwitz. A vida de Mengele e as terríveis experiências que ele realizou com prisioneiros nos tempos do nazismo são o tema do programa de hoje da série Os Comparsas de Hitler. Antes de assistir ao documentário, vamos ouvir um historiador que conheceu o carrasco nazista e lembrar a história da ossada encontrada em São Paulo nos anos 80. Josef Mengele foi o criminoso nazista mais procurado do mundo. Conseguiu escapar da caçada. Em 1985, uma equipe de legistas brasileiros atestou que era dele a ossada encontrada no cemitério de Embu, na Grande São Paulo. Oficialmente, o que se sabe é que Mengele usava a identidade de Wolfgang Gerhard quando morreu, em 79, no litoral de São Paulo. Mas o historiador Ben Abraham, um sobrevivente do Holocausto, nunca se convenceu. Ele tinha visto Josef Mengele no campo de concentração de Auschwitz. Quando eu cheguei a Auschwitz, em agosto de 1944, eu passei na frente dele, quando ele selecionava pessoas ou para a morte ou para trabalhos forçados. Uma fração de segundos eu encarei o olhar dele, e quando eu vi a fotografia do suposto Mengele nos jornais e nos noticiários, eu disse para minha esposa: não se trata do Mengele, esse homem não é Mengele. E comecei a pesquisar. Ben Abraham pesquisou muito, fez viagens à Alemanha e até hoje afirma que a história do carrasco Josef Mengele é outra. Ele morreu em 92 nos Estados Unidos. Seu corpo foi cremado e as cinzas espalhadas a quatro ventos, para não deixar vestígio. O historiador acredita que os ossos enviados à Inglaterra em 92 para o exame de DNA que confirmou o laudo dos peritos brasileiros foram trocados pelos de um irmão do carrasco nazista. Eu fui para a Alemanha para verificar e, de fato, fizeram reforma no túmulo da família do Mengele meses antes que foi enviado o osso para o Dr. Jefferson. Quem tramava isso foi o Serviço Secreto dos Estados Unidos, porque inexplicavelmente ele foi preso em 46, um ano depois que terminou a guerra. Ele foi preso e inexplicavelmente foi solto. Ele podia também servir para os americanos com suas experiências, portanto foi solto. Agora, quanto o preço pela sua cabeça subiu para 7 milhões de dólares, ele não podia se sentir seguro em parte de ninguém, até por mais dos seus mais próximos familiares ou amigos. O professor Daniel Romero Munhoz, que assinou o laudo sobre a ossada de Josef Mengele, diz que a ossada foi comparada com os dados do dossiê militar de Mengele enviados ao Brasil pelo Ministério da Justiça dos Estados Unidos. As coincidências encontradas indicavam ser altamente provável que fosse Josef Mengele. Por outro lado, nós não encontramos nenhuma discordância. Pesquisamos para ver se encontramos algum dado que não concordasse e não encontramos. O que torna, portanto, altamente improvável ser outra pessoa. Para o legista, não existe qualquer dúvida sobre a identificação da ossada de um dos mais cruéis carrascos nazistas. Nós mostramos provas. Quem examinar estas provas, tendo conhecimento de como essas provas são feitas e como é que foram feitas, tenho certeza que não discordará das conclusões a que nós chegamos. Nem mesmo a certeza do perito Daniel Munhoz convence Ben Abraham. A versão dele para a história de Mengele foi mostrada recentemente num documentário da TV israelense. Prevalecendo a minha teoria desde o início que se tratava de uma farsa, me coloco como homem realizado. Apesar que seria mais realizado em caso que Mengele poderia ser levado às varas de tribunais para que o mundo ouvisse das suas palavras as atrocidades que ele praticou durante a Terceiro Reich. Fique agora com o documentário Os Comparsas de Hitler, Mengele, o médico da morte. Also nach 3 Tagen Fahrt sind wir angekommen in Auschwitz, und zwar in der Nacht. Suddenly there was a burst of light and there was noise. Of course, it was
chaos. Selection started and there was a left, right, left, right. Er war also immer elegant, fast immer mit weißen Handschuhen und ordentlich ein hübsches Gesicht, kein Charakterkopf, sondern ein glattes Gesicht und Augen, die man nicht vergisst. As crianças de Auschwitz, minhas cobaias, dizia o Dr. Mengele. Apenas objetos para experiências. Egy lelkiismeretnék, és ez mellé nem is tenném azt, hogy orvos, vagy doktor, mert egy orvos az az életre esküszik fel. Hát ez meg a halálra esküdött fel. Ein grausamer, ein Teufel. Janeiro de 1945, fugindo da cena do crime. O Dr. Josef Mengele nunca foi pego. Mas a lembrança de seus crimes sempre o atormentou. Medo de ser descoberto. É este o médico da morte de Auschwitz? Josef Mengele nasceu em Günzburg, no Danúbio, em 1911. Era uma criança bem comportada. Seu pai tinha dinheiro, era fabricante de máquinas agrícolas. O filho tinha consciência do seu status, era um bom vivant. No Café Mader, o ponto de encontro em Günzburg, ele passava o tempo mais interessado na vida social do que em política. Este homem mudou tudo isso. Hitler era o ídolo da família Mengele. Logicamente também porque prometeu apoiar os fazendeiros alemães, de quem seu pai dependia. Mas Josef não queria herdar o negócio do pai, queria vencer sozinho. Na Universidade de Munique, Josef Mengele sonhava ser um médico e pesquisador famoso. A loucura racista de Hitler era novidade para ele, mas aceitável no meio científico. Seu campo de estudo, a antropologia. Ele pretendia obter prova oficial de que todas as raças não arianas eram inferiores, doutrina básica da ideologia nazista. Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen dem Staate. Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns unseren Staat. E sua própria imoralidade. Ele viria parar aqui, onde seus sonhos seriam realizados. Eines Tages wird man meinen Namen kennen. Em Frankfurt, o jovem doutor ajudou a desenvolver o conceito médico de ariano.
Como assistente do geneticista extremamente dedicado, o professor Ottmar von Verschuer. E serviu de instrumento voluntário para um homem que queria a super-raça. A pureza racial era exigida pelas autoridades. Você é ariano ou judeu? O jovem Dr. Mengele escreveu artigos médicos especializados. Já era uma seleção. Porém, ainda sem solução final. Incapaz de ser membro da comunidade, não era bem-vindo. Os que eram capazes marcharam, no mesmo passo da época. Os médicos contribuíram, deveriam gerar a raça superior. Was wir zu bessern haben, das wissen wir selbst. Und was Menschen bessern können, das werden wir bessern. Mengele queria ser alguém, e depressa. Na época, isso só era possível na SS. A SS, a ordem negra do regime. Os executores do seu elitismo racial. A SS teve que dar seu consentimento quando Mengele se casou, no verão de 1939. A lua de mel foi na ilha de Sylt. Saudações de Josef e Irene Mengele. Muito obrigado pela travessa. Tudo podia ter sido diferente se não fosse a guerra. Sua mulher mais tarde diria com convicção: ele era um homem tão bom. Ele era amável, o Dr. Mengele era muy agradable, de buena educación, ¿no? Siempre correcto en su trato personal, ¿no? No era agresivo, si había algún error en el trabajo o algo, él no era, digamos, así colérico, que se enojaba, no, él era comprensible, ¿no? Na época nazista, não havia compreensão para eles. Deficientes na Alemanha de Hitler. As primeiras vítimas de uma loucura que tolerava apenas pessoas fortes e saudáveis. Em 1939, um filme mostrou o clima do que aconteceria. In Deutschland allein müssen über 700 Millionen Mark jährlich für solche Unglücklichen aufgebracht werden. Exemplos do reino animal eram usados para provar por que os fracos deveriam morrer. Selbst unter gleichen Artgenossen finden Kämpfe statt, denen der Schlechtere zum Opfer fällt. Em contraste com a raça humana heróica e racialmente pura. Nur ein gesundes und starkes Volk wird leben und Werte schaffen zum Segen der Nation und zum Segen der Welt. Na Alemanha, desdobrava-se uma guerra sem precedentes, onde cada vez mais médicos se tornavam executores. Começava com esterilização e aborto e acabava em morte. Diziam que era a destruição daqueles indignos de viver. Eutanásia. Assassinato 100.000 vezes. Medicina aliada à ditadura. Agora o uniforme eram os jalecos brancos. O juramento não era mais feito a Hipócrates, mas ao líder absoluto. Falta de escrúpulos.
falta de consciência. Nas sombras da guerra, todas as barreiras desmoronaram. Daí em diante, eles estavam disponíveis. A propaganda os chamava de sub-humanos. Que remédio ajudaria contra o tifo? A solução do problema: testes em seres humanos. Prisioneiros dos campos de concentração recebiam injeções com agentes infecciosos. Quase nenhum sobreviveu. Como o corpo humano reage em altitudes extremas? A solução do problema: testes em seres humanos. Prisioneiros dos campos de concentração eram submetidos a câmaras de redução da pressão atmosférica. Morriam miseravelmente. Alguns eram dissecados ainda vivos. O Instituto Kaiser Wilhelm, em Berlim, onde se forjou a elite da raça pura. Quando genocídios eram cometidos, os assassinos de branco também participavam. O quartel-general para a exploração do corpo humano era o Instituto Kaiser Wilhelm. O professor Ottmar von Verschuer. Ele queria usar gêmeos para decifrar o código da vida e solicitou fundos ilimitados para a pesquisa. O professor Sauerbruch apoiou. Um crime? Und das, was mich natürlich bedrückt, ist, dass ein Mann, der glaubte, Wissenschaft als Hilfe für Menschen zu betreiben, eine Wissenschaft betrieb, die dann zum Verderben von Menschen führte. O projeto de Verschuer era ambicioso. Um banco genético para gerar o super-homem. Para isso, pessoas precisavam morrer e ser coletadas. Principalmente crianças. O Dr. Mengele voltou aqui no verão de 1942. Ele já havia passado por isso. Como oficial da SS no leste, ele fazia seleções diárias. Decidia quais dos feridos sobreviveriam e quais morreriam. Mas disto o oficial Mengele não tinha participado. Mas depois, Mengele deixou seu mentor convencê-lo a dar uma guinada crucial em sua carreira. Verschuer forneceu a Mengele um paraíso único de pesquisa. Uma gigantesca reserva de material, milhares de objetos para teste. Todos os dias. O mundo de Auschwitz não tinha direito à vida, nem à compaixão. Esse era o ambiente na fábrica da morte. Maio de 1943. Ordem para marchar para a Polônia. Será que o Dr. Mengele sabia que tipo de mundo eu esperava por ele? Juden und Bakterien und Leisen, Flöhe und Ungeziefer aller Art gibt, ich weiß es nicht. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Glaube. Mengele se autodenominava o pai dos gêmeos. As experiências feitas com crianças são o testemunho dos requintes de crueldade do médico carrasco. O documentário Os Comparsas de Hitler, Mengele, o médico da morte, volta logo após o intervalo.
Oceano Pacífico, o cenário de sangrentas batalhas entre Estados Unidos e Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Você vai ver os momentos mais marcantes de um dos maiores conflitos da história, a Guerra do Pacífico. Imagens e depoimentos revelando as histórias que não estão nos registros oficiais. Documentários que procuram esclarecer dúvidas sobre os terríveis confrontos que vitimaram milhões de pessoas. GNT História, a Guerra do Pacífico. A partir do dia 14, meia-noite. A caminho da última estação. No dia 30 de maio de 1943, o Dr. Josef Mengele se apresentou para trabalhar aqui. De todo o canto da Europa, milhares de pessoas eram mandadas para Auschwitz todos os dias. Dort waren wir zusammen mit der ganzen Familie. Alle Kinder, große, kleine, alle sind wir zusammen. Aber wir haben nicht gewusst, wohin. Irgendwo in eine Arbeit. Vielleicht arbeiten, vielleicht für das Kind wird sein ein Kindergarten. So haben wir sich vorgestellt. Von Auschwitz hat jemand gewusst. Und so sind wir gefahren, Tag und Nacht. Und sehr schwere Verhältnisse. Es war dort kein Essen und kein WC. Es war nichts. Nach 3 Tagen Fahrt sind wir angekommen in Auschwitz, und zwar in der Nacht. Auf einmal war da gleißendes Licht und Lärm. Natürlich herrschte Chaos. Das war in der Nacht 2 Uhr. Wann wir sind heraus vom Waggon, haben wir gehört, aber das war so schnell verteilt. Die Männer extra, die Eltern und die Kinder. Und in 1 Minute war alles verteilt. Und ich habe gehört und mein Bruder auch gehört, dass man ruft, Zwillinge, Zwillinge. Zwillinge, raus! Schnell, verfluchte Jude. Raus, raus. Er hat kein Wort gesagt. Irgendwelche Arie, Opernarie, so leise gepfiffen. Und wie wenn er dirigiert hätte, ein Orchester dirigiert hätte. Rechts und links und rechts und rechts und links und links. Er war ein Erznazi, aber mit einem Unterschied. Denn das Wesen der Nazis war ja zu sagen, die Juden sind degeneriert, sie sind also auch körperlich minderwertig und so weiter. Während Mengele der Meinung war, es gibt nur 2 begabte Völker auf der Welt. Das sind die Deutschen und die Juden. Und eines dieser beiden Völker muss die Welt beherrschen. Und er will, dass die Deutschen die Welt beherrschen und nicht die Juden. A música favorita de Mengele, que frequentemente assobiava descontraidamente diante dos gênios de Auschwitz. The daily program begins with the chapel. We are staying before the barrack many hours, and if someone is not here, they are making more and more time to find the people, and also the dead people was
putting in the front from the barrack. And after the chapel, they are taking the children, the twins, to the laboratory. The first experiments were by comparing all parts of body, like eyes and sides and noses and everything external was just compared. And this took many hours and many days. Afterwards, it passed over into blood transfusions from one to another one. זה החוויות שיש לנו מהטיפול של מנגלה. לי יש עדיין איזה זיכרון, ואני לא יכול להגיד כמה התאומים מופיעים אלה בחלומות מדי פעם, שנלקח מהם דם, ובאמת זה נע בין 5 ל10 זוגות, נלקח מהם דם והם נופלים ארצה, נגמר להם, והם נופלים ארצה כמו שקיות ניילון ריקים או בקבוקי בירה שנגמרו, והם נופלים ארצה בגלל זה שלא... והם אחר כך חוסלו כי לא היה להם יותר אפשרות לתת. זה אחד הזיכרונות שמלווים אותי כל חיי. Neste mundo atrás dos arames farpados, viviam centenas de gêmeos, à espera. O zoológico humano de Mengele. Mas seu destino não estava traçado desde o início. Eles eram os escolhidos porque pertenciam a Mengele. Halál ura volt, tudtuk is róla, reszkedtünk tőle. Féltünk tőle. Amikor megjelent, akkor már egész oda voltunk, hogy most... Hogy nem kerül ránk a sor. Hogy most mi lesz, hova jönk. jönk, Akkor már tudtuk, hogy mi van, hogy krematóriumban is elégetik az embereket. Szóval mi egy örök félelemben éltünk. Ele, porém, era o verdadeiro líder do reino dos mortos. Sie haben früher alle gelacht, diese Juden. Sie haben das für einen Spaß gehalten. Sie lachen heute nicht mehr. Sie wissen, es ist ein blutiger Ernst geworden. Und Sie wissen auch, dass es hier gar kein Pardon gibt. O instigador de tudo isto nunca viu a cena do crime. Hitler nunca ouvira falar de Mengele. Mesmo assim, o médico da morte era seu comparsa. Mengele, בוודאי, הוא היה גבר יפה, צעיר, סביב גיל 30, משהו כזה, והוא היה בדרך כלל עדין. הוא אמר תמיד, ich bin Vater von die Zwillingen. ואם ביקשו משהו, הוא אומר, יבול, יבול. לקח פנקס, רשם את כל הפרטים, ובערב לקחו את הבן אדם ויותר לא ראינו. הסימן שהרגו אותו. Hat man da eben kein Kaninchen genommen, sondern man hat die Menschen genommen. Wir waren sicher nicht teurer und man hatte nicht den Vorwurf zu haben, dass man einen Tierversuch aufgesessen ist, sondern dass man also wirklich ganz konkret das war. Also das zu rechtfertigen, dass man sie vorher noch zu wissenschaftlichen Versuchen ausnutzt, nicht wahr? Das geht in dem Milieu von Auschwitz absolut als normal unter. Nur der Starke setzt sich durch. Und alles, was schwach ist, muss ausgewärzt werden, damit der Starke wirklich überleben kann. O médico da morte injetou bactérias no sangue das crianças, abriu seus crânios e retirou parte de seus membros. Ele esperava que sua experiência com gêmeos o levasse a se tornar professor universitário, e isso salvou algumas vidas. If not for Dr. Joseph Mengele, whether I'm healthy or whether I'm sick or whether I'm normal or whether I'm insane, I would not be sitting here. I would not be sitting here. O médico da morte abortava os fetos das grávidas,
que mandava depois para serem pesquisados em Berlim. As crianças de Auschwitz, elas o chamavam de tio. In dem Moment, wo es diese Kinder ging, da konnte man, das konnte man nicht mehr verstehen. Da war es aus. Und wenn man gesehen hat, wie er mit welcher Freude und Ding er mit kleinen Kindern, mit Mädchen vor allen Dingen, im Lager herumgefahren ist, sie im Auto spazieren gefahren hat und ihnen versucht hat, Freude zu machen. Und in wenige Tage später hat er gewusst, die brauche ich auf dem Sektionstisch, nicht wahr? Das ist etwas, was man überhaupt nicht verstehen kann, was ihm aber zur Selbstverständlichkeit geworden war, wo eben mein Verständnis für Mengele dann aufhört, wo ich ihm nicht mehr folgen konnte. Eines Tages hat er die Zwillinge Tito und Nina mitgenommen. Eins von den Kindern hatte einen Puckel. Er hat sie mitgenommen und den nächsten Tag oder nach 2 Tagen zurückgebracht. Das war was Schreckliches, dass er die Kinder zusammengenäht hat, Rücken zu Rücken. Hände, die Adern, die Wunden waren voll mit Eiter. Die Kinder haben nicht mehr geweint, sondern gejammert. והפך אותם לתאומי שיעם, לראות איך שזה פועל, גוף אחד, 2 לבבות ו2 מערכות, כל זה. חיבר להם את העורקים לחוד ואת הוורידים לחוד ותפר אותם בגב כדי לדעת מה יקרה איתם. כמובן הם החזיקו מעמד יום, יומיים, 3, אני בדיוק... וההורים שלהם, שהם היו לא יהודים, הם היו צוענים, קראו להם איגריס וטיגריש, פשוט חנקו אותם, להציל אותם מהייסורים נוראים. Assassinato e guerra tornaram-se uma coisa só. No verão de 1944, os soldados de Hitler tiveram de continuar lutando para encobrir o Holocausto. E Mengele? Das war schon so September 1944. Ja? Und da traf ich ihn irgendwie zufällig auf der Lagerstraße und er sagt, hallo Frau Kollegin, sagen Sie, habe ich Ihnen schon mal meine Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Arbeiten gezeigt? Und ich habe gesagt, nein, Herr Hauptschirmführer, haben Sie nicht. Ja, also kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Und da gab es solche Blätter mit sehr sauberen Zeichnungen und sehr schön, ein ganz dicker Aktenordner. Und das habe ich so durchgeblättert und ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, warum muss ich das jetzt anschauen? Nicht? Und ist das nicht schön, hat er bei einzelnen Bildern gesagt, ist das nicht schön? Wie wir genickt so, ich sage, gemacht. Und dann war ich fertig. Und wie ich fertig bin mit dem Ganzen, klappte das zu und sagt, na, ist das nicht schade, dass das jetzt alles den Bolschewiken in die Hände fallen wird? Janeiro de 1945, o Exército Vermelho avançava para o oeste. Enquanto os soldados de Stalin se aproximavam, o médico de Auschwitz fazia suas malas. Dann dachte ich mir, ach natürlich, der zeigt mir das, damit ich, wenn ich überlebe, eine Zeugin dabei bin, dass das völlig normale wissenschaftliche, anthropologische Untersuchungen waren. Und alles andere bekam ich ja nicht zu sehen. Und er hat also damals schon vorbereitet, er war also wusste, dass er den Krieg verliert. Dos 3.000 gêmeos que Mengele usou em suas experiências médicas, apenas 180 sobreviveram. Daqui a pouco, você vai acompanhar a trajetória do médico Carrasco, desde a fuga de Auschwitz até sua morte no final dos anos 70 no Brasil. A gente volta já já. Assim como Führer, ele acreditava que a história deveria ser construída com ferro e sangue.
Longe dos conflitos, ordenou friamente milhares de mortes. Mas no final da guerra, a sua assinatura também reconheceu a derrota alemã. GNT História, os comparsas de Hitler. Amanhã, meia-noite, no GNT. Dia 17 de janeiro de 1945, uma noite gelada de inverno, o oficial da SS, Dr. Mengele, abandonou a cena do crime em Auschwitz com todos os arquivos de suas pesquisas sobre gêmeos. Depois, a libertação. Dos 3.000 gêmeos de Mengele, só 180 sobreviveram. Mas as lembranças os atormentaram a vida toda. O pesadelo tinha acabado. O oficial da SS, Josef Mengele, se escondeu entre os milhões de prisioneiros como um soldado comum do exército. Mudou de uniforme. Os americanos eram exigentes demais. Como se identifica um criminoso de guerra nazista? The Allies, the Americans specifically, used a kind of litmus test to determine who was a member of the SS and who wasn't. And they took advantage of the fact that the SS men had tattooed under their left arm their blood type in case they were wounded in battle, so that there was a very straightforward method for identifying those who were in the SS and those who weren't. That was, people took off their shirts and raised their hands. And Mengele did not have the blood type tattoo, and therefore was spared identification through this rather simple but in most cases effective means. Mangolding, uma pequena vila perto de Rosenheim, no norte da Baviera. Mengele se escondeu na fazenda dos Fischer, usava o nome Fritz Hollmann. Gut, das ist halt einer, haben wir gedacht, der nach dem Krieg, wie es halt so ist, die suchen Arbeit, gell, sie wissen nicht, wo sie hin sollen oder haben vielleicht keine Heimat mehr und so. Und da ist er halt irgendwo geschaut, hat er geschaut, dass er irgendwo unterkommt, dass er Dach über dem Kopf hat. O médico agora era empregado, limpava estábulos e selecionava batatas. Dormia aqui. De uma distância segura, o médico da morte acompanhava o julgamento de Nuremberg. Sabia que era só questão de tempo até que seus crimes fossem revelados. Qual seria a pena? No doubt. I mean, he would have received the ultimate sentence. Verão de 1946. O quartel-general americano em Augsburg recebeu ordens do alto escalão, encontrar Mengele e prendê-lo. A busca concentrou-se em sua antiga casa em Günzburg, na mulher do médico da morte. Irene Mengele foi interrogada pela polícia militar várias vezes, mas a viúva desolada, toda de preto, insistia: meu marido está morto. A suposta viúva representava seu papel de modo consistente e convincente. Quase todo dia, Irene ia à igreja e rezava ardentemente pela alma do marido morto. Os americanos vigiavam a senhora Mengele, mas, obviamente, não o bastante.
Irene e Josef se encontravam regularmente em locais isolados e variados, perto da fazenda onde ele trabalhava. Irene implorava ao marido que fugisse, mas o médico da morte hesitava, por enquanto. Seus colegas no tribunal, no final de 1946, assassinos de jalecos brancos. Mengele também teria apresentado desculpas. Bin überzeugt, dass es keinen besseren Weg gab, an diese unglückliche, verlangte Entzündungsgrenze heranzukommen mit Branderscheinungen, mit einer geringeren Gefährdung, als diese Versuchsanordnung darstellt. But there was no doctor who was tried then who was tried for the kind of science, so-called science, that Mengele practiced. So Mengele would have been a great symbol to have put into the doctor's trial. He wasn't. The explanation that we came up for this is because the people involved in the investigation and prosecution of the doctor's trial believed that Mengele was dead. O trabalhador Mengele não tinha noção da sua sorte. Vivia pressionado pelo medo. A esperança era característica da época, mas ele a ignorava. Kurz nach der Währungsreform macht die Kamera einen Bummel über den Wochenmarkt und fängt dabei Bilder ein, die noch vor kurzer Zeit wie Trugbilder gewirkt hätten. Gemüse in Hülle und Fülle, alles frisch und zum Aussuchen und Ware von bester Qualität. Man fragt nach dem Preis, kauft und geht befriedigt nach Hause. Mit der Währungsreform wurde über Nacht auch das Obst reif. Auch hier blüht das Geschäft. Die Auswahl ist groß, die Bedienung freundlich. Es gibt mit einem Male wieder Dinge, von denen man bisher nur im Flüsterton sprach, die nur unter dem Ladentisch veräußert wurden. Jetzt ist Geld wieder alles. Para Mengele também, dinheiro para fugir do medo. No sábado antes da Páscoa, em 1949, o médico da SS deixou seu refúgio. A primeira parada, Innsbruck. Um bando de contrabandistas muito bem pago organizou tudo. Alugou até um quarto perto da estação de trem. Ninguém aqui perguntou quem ele era, nem aonde queria ir. Domingo de Páscoa, 17 de abril de 1949, pouco antes das 6 da tarde. O trem local de Innsbruck levou menos de uma hora para chegar ao desfiladeiro Brenner. Finalmente, na última estação antes da Itália, o médico assassino desceu. Um contrabandista lhe mostrou uma brecha sem guardas na fronteira. A uma distância segura da entrada oficial, Mengele entrou na Itália por um caminho secreto dos contrabandistas. Sterzing. Na pitoresca Vila Alpina, o homem de contato, Nino, esperava o imigrante na pensão Zum Goldenen Kreuz. Um passaporte tirolês falsificado forneceu nova identidade a Mengele. Usando o nome de Helmut Gregor, o assassino de crianças continuou sua viagem até Gênova. Aqui trocou o passaporte tirolês por uma carteira de identidade internacional da Cruz Vermelha. Agora, como refugiado, Mengele podia ir para onde quisesse. Este homem fez o plano de fuga. Hans Zedelmeier, gerente da companhia que pertencia aos Mengele. Dia 18 de julho de 1949, a caminho da Argentina, 4 anos e meio depois de Auschwitz. Buenos Aires, porto da esperança para o médico da morte. Daqui para a frente estaria sozinho. Helmut Gregor chamou um táxi e o levou até o Hotel Palermo. Um lugar simples para novos imigrantes, tentando buscar um novo significado para suas vidas. O ditador Juan Perón admirava a eficiência nazista. O coronel Rudel, ex-piloto, era a eminência parda na extensa rede nazista em Buenos Aires e amigo íntimo de Perón.
muss davon ausgehen, dass erstens mal Menschenrechte, Moral und so weiter damals kaum eine Rolle gespielt haben. Wenn man damals in dieses Land kam und hatte Geld, dann konnte man sich Unabhängigkeit kaufen, die er brauchte. Er musste unabhängig sein und bleiben. Era possível comprar independência, mas não paz de espírito. Fuga no prazer. A nova vida deveria entorpecer seu medo. Mas ele não conseguia esquecer o passado. 8 anos após Auschwitz. Graças a generosas doações de sua família, Mengele se tornou sócio de uma empresa farmacêutica, Fadrofarm. Sem preocupações financeiras, ele morria de medo de ser descoberto. Einmal bei ihm zu Hause gewesen abends, nicht? Und da war natürlich mit den Nerven total kaputt, nicht? Und jedes kleine Geräusch guckte er, was es los war. Und das ist eine Sache, die mir natürlich aufgefallen ist, nicht? Nie unterhalten, was er getan hat. Dass er müde war morgens, das steht fest, das vergesse ich nicht. Da saß mir gegenüber und ist manchmal eingeschlafen auf dem Schreibtisch. Em 1958, uma carta da Alemanha levou Helmut Gregor a revelar sua verdadeira identidade. Irene, sua mulher, queria se divorciar. O médico da morte não se sentiu ameaçado e foi até a embaixada alemã. Assinou os papéis de divórcio com seu nome verdadeiro. Estava cansado de se esconder e resolveu tirar um passaporte alemão. Algo tratado como assunto de rotina. Não havia queixa contra ele. A foto do passaporte, única prova de como era o médico da morte depois da Segunda Guerra Mundial. O nome de Helmut Gregor foi retirado também da lista telefônica. O novo telefone e o endereço estavam no nome de Mengele. O assassino marcou uma viagem de Buenos Aires para a Suíça usando seu novo, antigo nome. Seu plano: passar as férias com o filho Rolf e Martha Mengele, viúva de Karl, seu irmão mais novo. Num voo com escala, Mengele pousou na Europa e finalmente chegou à Suíça. Mais uma vez, o secretário da empresa dos Mengele, Hans Zedelmeier, providenciou tudo. 12 anos depois de Auschwitz. Oito anos após sua fuga, Mengele estava quase de volta à sua terra natal. Primeiro, foi para os Alpes, para a estância de verão Engelberg, perto da fronteira alemã. Mengele usufruiu o êxito de sua volta. Ninguém aqui sabia quem era o simpático senhor de Mercedes, embora estivesse usando seu nome verdadeiro. Depois das férias na Suíça, Mengele correu um grande risco. Voltou para Günzburg com Hans Zedelmeier. De volta ao lar, a hora da verdade. Mengele na Alemanha, legalmente e sem ser incomodado. Depois de 15 anos, finalmente voltava para casa. Era aqui que Josef Mengele queria pedir a mulher de seu irmão Karl em casamento. Seria uma satisfação particular para o médico assassino. Em 1958, um grupo ativista de sobreviventes de Auschwitz apresentou queixa contra o assassino de crianças. Hatte Nachrichten von Deutschland. Pass auf,
du wirst gesucht. Junho de 59, imediatamente foi emitido um mandado internacional de prisão para Mengele. O serviço secreto de Israel, Mossad, começou sua própria busca. O passaporte de Mengele na Argentina revelou onde se escondia o homem caçado. E então, Eichmann foi raptado. Da hat sein Zelt abgebrochen hier und ist natürlich abgefahren. Wohin, werden Sie mir jetzt fragen, nicht? Nach dem Norden. Paraguay. Ja. Stroessner, o ditador nascido na Alemanha, deu cidadania paraguaia ao médico da morte. Enquanto Stroessner protegia o compatriota, outros homens o caçavam impiedosamente. Und ich habe ihn mindestens ein Jahr lang besucht in Südamerika, in Montevideo, in Chile, in Paraguay. Und dann schließlich durch einen SS-Mann, der bereit war, uns zu helfen, sind wir auf seine Fährte gekommen in Brasilien. Aber dann plötzlich wurden wir alle abberufen, um andere Sachen zu tun. O Mossad chegou muito perto. Mas o assassino de crianças não foi incomodado. Seu novo local de exílio, Serra Negra, no Brasil. Mengele recebeu ajuda do austríaco Wolfgang Gerhardt. Gerhardt fez tudo para seu protegido ficar num lugar decente, onde tentava superar o medo cantando. As lembranças terríveis o atormentavam cada vez mais. No dia 18 de junho de 1968, escreveu em seu diário: Meine Stimmung ist sehr labil. Ich habe Angst. Em 1969, o médico da morte se mudou para São Paulo. Seus últimos amigos, a família Bossert. Tio Josef gostava muito de brincar com crianças. Os gêmeos de Auschwitz também chamavam Mengele de tio. Mais uma mudança de endereço, a última. Agora usava o nome do seu benfeitor Wolfgang Gerhardt, que dera seu passaporte ao médico da morte. O comparsa de Hitler já tinha idade para se aposentar. Esta é sua amante, na época com 25 anos. Ela o ajudaria a esquecer as coisas ruins e aproveitar o final de sua vida. Sabe o que acontece? Eu nunca tive um carinho especial de uma pessoa, assim, porque ele não era só assim, era como um amigo mesmo, entende? Porque se eu estava triste, ele falava assim, por que você está triste? O que está acontecendo que você está quieta? Se eu estava alegre, ele estava, olha, hoje você está alegre, o que aconteceu? Quer dizer que uma pessoa que se interessava em saber. Enquanto o mundo caçava o lendário Mengele, o médico da morte aproveitava os finais de semana nas praias de Bertioga. No dia 7 de fevereiro de 1979, Mengele teve um infarte enquanto nadava e morreu. 34 anos depois de Auschwitz. Ele foi caçado, mas nunca foi pego. Seu castigo não foi ser descoberto, mas o medo de ser descoberto.